Hearthstone está completamente injogável. Olá você do outro lado da tela, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Edwin Apple. E hoje eu vou ter que falar sobre a situação insustentável e insuportável que o Hearthstone se encontra ultimamente, né? Bem, pra quem me acompanha aqui nos vídeos do canal há mais um tempo, sabe que eu sou aquele tipo de cara que ama card game. Pra falar a verdade, arrisco dizer que card game seja o meu gênero de jogo favorito. Não à toa que se vocês voltarem no meu canal aí, eu tenho vídeos de Legends of Runeterra, eu tenho Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! Online e Hearthstone, né? Eu tenho uma história muito antiga com Hearthstone, se um dia for propício eu conto aqui no canal, mas eu comecei a jogar Hearthstone desde o beta, fiquei muitos anos fora e voltei agora, e eu vou ser muito sincero com vocês, o jogo está uma porcaria. É complicado porque eu já tava planejando gravar esse vídeo e o Brian Kibler, vocês devem conhecer pra quem acompanha Hearthstone, fez um vídeo falando sobre isso, mas isso não vai impedir de eu falar também, porque eu acredito que o Kibler, principalmente por ter trabalhado com a Blizzard durante um tempo, ele tem que ser um pouco mais adocicado em alguns termos ou outro, e eu vou ser logo direto e reto nas palavras. O jogo tá uma bosta. Tá, e por que o jogo está uma merda, né? Assim, é muito fácil ficar fazendo esse tipo de reclamação sem conseguir apresentar os fatos. Bem, o Hearthstone ele tá passando por um problema em que ele tá com diversos tipos de deck que são completamente tóxicos e ruins de se jogar contra. E basicamente o jogo ele perdeu completamente a essência do que Hearthstone foi um dia. Um jogo onde você vai ali gerenciar os seus recursos, pensar direito sobre as trocas que você vai fazer, estabelecer seu board e eventualmente ganhar desse seu oponente. O Hearthstone hoje, ele tá com apenas 3 tipos de deck rodando. E os 3 são insuportáveis. O primeiro é o agro, o clássico agro, mas honestamente esse é o que menos me incomoda, porque agro é um tipo de deck que sempre existiu, em qualquer jogo existe, em qualquer jogo vai existir, tá? No Legends of Runeterra a gente tinha Ilha das Sombras, no Yu-Gi-Oh! A gente tem Tenpai. Deck agro sempre vai existir e tem que existir, tem pessoas que gostam de jogar com decks mais agressivos e tá tudo bem. Segundo tipo, né, no caso do Hearthstone a gente tem o Menagerie, o Fishing, né, Priest, e eu não preciso nem falar do Murloc Paladin, que é basicamente uma das coisas mais imbecis, que assim, não dá. A gente tem um segundo tipo de deck, que pra falar a verdade também é bem insuportável, que são os decks de OTK. Então você pega, por exemplo, o Protoss Mage e aquele deck de Spell Damage de Druida, ou o deck novo de Druida aí de deixar todo mundo custo 5, descer a mesa e você morre, tá? E aí, pra finalizar, tem o terceiro tipo, que pra falar a verdade, acho que é o tipo de deck que eu mais odeio no jogo atualmente, que são os decks de stacar a armadura infinitamente e descer um Kill Jaden. Assim, é simplesmente insuportável jogar contra esse tipo de deck, e eu vou desenvolver um pouquinho a respeito dos 3. Bem, falando sobre agro, a gente não tem que ter problema em relação a isso, cara. A agro, eles têm que existir. Em relação aos decks de combo, cara, os decks de combo, pra falar a verdade, que dá pra falar os dois ao mesmo tempo. Os decks de combo e esses decks que estacam armadura. Cara, tá uma merda de jogar contra esses decks, assim. Protoss Mage especificamente, esse deck de Druida, assim, cara, não é divertido jogar contra esses decks. E a razão pela qual não é nem um pouco divertido de jogar contra esses decks é porque passa uma sensação constante de que eu estou jogando o jogo sozinho. O meu oponente, ele tá simplesmente olhando pra tudo que eu tô fazendo, me impedindo de jogar e, sei lá, em algum momento ele ganha. Especificamente os decks de combo, eles têm sido assim e tem sido uma experiência completamente desagradável. Inclusive o Brian Kibler recentemente ele soltou aí uma gameplay que ele tava jogando com aquele deck novo de Xamã com os bichinhos que dá 2 de dano. Numa mesma partida, tipo um mago, ele ganhou, sei lá, 90 de armadura e deu 18 de dano por cada Protoss na face dele, e o Kibler simplesmente perdeu depois de um mago ganhar 90 de armadura. O jogo ele tá muito destacado nesse sentido. Cartas como o Ancient Dior, pra mim, acho que já é a primeira carta que tem que sumir do Hearthstone. Alguma coisa tem que acontecer com esse bicho. Esse bicho não faz sentido, tá? Ele dá simplesmente 10 de armadura, compra 2. E depois ele é um 5/5 na mesa, você consegue deixar ele no turno 5, onde você já tá controlando o jungle anteriormente. O Mago também tem aquele skatista gelado, que simplesmente desce e ganha muita armadura, combinado com o Ancient Dior. Cara, não dá pra você... Cara, não dá. Protoss Mage é um dos decks mais frustrantes de se jogar contra no Hearthstone, porque ele simplesmente não é interativo. Se você passar todos os turnos sem fazer nada, o seu oponente vai passar todos os turnos sem fazer nada também. Se você ficar só olhando pra tela do monitor, o mago vai ficar só olhando pra tela do monitor também, sem responder, sem jogar nada, porque ele tá só esperando você botar um bicho na mesa pra ele destruir, ganhar 6 de armadura e te matar, eventualmente.
O que te obriga, olha só que interessante, o que te obriga a jogar com deck agro. Só que, cara, tem gente que não gosta de jogar com deck agro, que é o meu caso. Eu não gosto de jogar com deck agro, não me divirto, eu não tenho tato pra jogar com deck agro, não é o meu estilo. E eu me sinto obrigado, sempre que eu caio, que eu vejo que eu tô com Protoss Mage, que eu tô jogando com um deck mais lento, muito provavelmente eu sei que eu vou jogar aquela match completamente em vão, porque eu vou perder. Entendeu? Eu não vou conseguir matar o Protoss Mage rápido o suficiente até o momento em que eu vou tomar 30 de dano em 1 ou 2 turnos, entendeu? Sem ter chance de resposta. E essa que é a parte pior, que eu não tenho chance de resposta. O jogo ele tá tão escrachado que eu fico o tempo inteiro jogando sozinho contra um cara que não faz nada, ele fica só controlando o meu jogo, jogando um monte de spell, não tenho que pensar em troca, não tenho que fazer cálculo, não tenho que fazer conta de mana, porque eu vou ficar só jogando minha mão e o mago vai ficar limpando, eu vou ficar só jogando minha mão e o mago vai limpando. E aí tem também, né, o druida de Spell Damage, que também é outro deck completamente sem noção, não tem graça jogar contra um deck daquele, o cara também fica ganhando um monte de armadura, quando eu penso que nós tomamos uma patada de 8 de dano no turno só, o cara vai rotar a mesa, quando você olha, você está morto. Cara, assim, eu não tenho saco pra ficar fazendo esses decks de push damage pra matar o cara no turno 5 ou 6, assim, não é pra mim. E assim, pra não dizer que isso é problema meu, aposto que você também deve estar sofrendo um pouco com isso, porque não é legal, entendeu? Pra um card game, isso não é interessante. O Hearthstone deixou de ser o que ele era. Agora eu tô basicamente vendo o oponente jogando sozinho e, sei lá, quem conseguir chegar no seu combo primeiro mata. É isso, o jogo não tem troca mais, o jogo não tem mais aquele senso de, meu, vou buscar uma carta, busco essa, não busco a outra, troco aqui, não troco aqui, não. Porque até, sei lá, os únicos minions que esse deck pro Protoss Mage, por exemplo, joga, que é o Anciente de Iori, eu não consigo nem bater no bicho, porque o bicho não existe. Ele fica na mesa lá ganhando 5 de armadura pro mago, ele vai ficar descobrindo um monte de spell, aí ele vai dar aquele bicho, vai dar nevasca, aí depois do turno da nevasca eu vou tomar um Bob, e depois do Bob eu vou tomar o Colosso, entendeu? Isso não é legal. Isso não é legal, isso não é uma gameplay interessante, isso não é uma gameplay divertida, e está uma merda. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado que eu também acho assim, que esse sim é o meu problema pessoal. O Kill Jaden, pra mim, é uma carta que deveria ser deletada do jogo. Tipo assim, reescreve esse bicho. Chama alguém, senta e reescreve o Kill Jaden. O Kill Jaden não é uma carta certa. O Kill Jaden é uma carta que não faz sentido. Meus amigos, a ideia de você jogar uma partida de card game é que ela acabe. Você tem que jogar uma partida pra você ter começo e em algum momento ela acabar, pra você saber quem ganhou. O Kill Jaden, ele é uma carta que pega essa lógica básica de um jogo e quebra. Você vai pegar decks como aquele deck de armadura do Cavaleiro, como é que é? Caçador de Demônios e do Cavaleiro da Morte. São dois decks que, cara, mano, mas é mais um deck que vai te obrigar a jogar com um deck agro pra poder matar ele no turno 5, porque se você não matar ele no turno 5, ele vai jogar aquela perda de pressurização, ou ele vai jogar aqueles bichos que invocam um monte de bicho pra fazer os 4, 5, e quando pensa que não, o cara tá com 70 de armadura e 80 de vida na sua frente, ou mais especificamente no caso do Demon Hunter, tá com 300 de armadura e ele desce o Kill Jaden. Ele não é punido por não jogar o jogo, e pra piorar, a partida dura 30 minutos. No mínimo. Se você tiver saco pra poder enfrentar um cara desse. Cara, desculpa, velho. Uma partida de Hearthstone dura 30, 40 minutos, velho. Isso tá errado, mano. Porque, mais uma vez, e é sempre os mesmos protagonistas, são sempre as mesmas cartas, essas quantidades de cartas absurdas ganhando armadura pro jogo. É aquele... Mano, que eu esqueci mesmo, aquela nave custo 5, eu vou colocar na edição aí. Aquela nave custo 5, 4, 5 lá, que quando morre ganha armadura, depois vira peça de nave estelar. Cara, tá muito chato, velho. Tá muito chato. E agora a gente teve essa última expansão aí de Un'Goro e simplesmente não tem nenhum deck de quest que não for o Quest Paladin, que é uma imbecilidade em forma de deck, jogando. O Quest Rogue é uma merda, o deck não tem win condition, você fica descendo um monte de 3-3, ó, bacana, e aí, você perde o jogo, porque você vai tomar um colosso, ou o cara vai ter 15 de armadura, ou você vai ter perdido esse jogo muito antes, por conta das armaduras, ou por conta dos Murlocs, né, do Paladino. A quest de bruxo é uma porcaria, a quest de sacerdote é uma porcaria, a quest de Cavaleiro da Morte é uma porcaria. Desculpa, cara. O jogo tá simplesmente injogável. Só tem 3 tipos de deck rodando no jogo e os 3 são extremamente tóxicos. O agro é o único que dá pra passar pano, porque agro é um arquétipo que existe, tem que existir mesmo. Mas não pode ter um formato dominado por esse tipo de deck. E desde que eu voltei a jogar agora nesse modo aí como é que é?
Retorno ao Sonho Esmeralda, já tava assim. Tem partida, cara, que como eu disse, eu gosto de jogar com deck mais mid-range, mais controle. Nos últimos formatos aí eu me diverti pra caramba, mesmo sendo um deck ruim, jogando de Dragon Warrior. Eu ficar ressumonando a Izondre. Eu tava jogando... Sei lá, velho, eu joguei com muita coisa, pra falar a verdade, o formato. Só você voltar aí no canal, cara, eu joguei de muita coisa. E sempre que eu via esses caras descendo aquele robô 4 ou 5 de armadura, ou, sabe, fazendo essas coisas pra poder ganhar um monte de armadura, eu só dava surrender, porque eu sabia que eu não ia conseguir matar esse cara rápido o suficiente antes dele pegar 500 de vida e descer um bicho que deixa ele mortal. E ficar lidando todo turno, turno após turno, com uma infinidade de cartas, que não tem deck que aguente. Entendeu? Não dá, não dá. Ah, mas Eduardo, é só você jogar junto com eles também. Por que você não monta esses decks? Porque eu não quero, cara. Entendeu? Seria muito fácil pra mim, de fato, ó, vou montar esses decks também, vou ficar jogando aí com esses decks e, sei lá, vou ficar jogando 30 minutos cada jogo, velho, jogando com esses decks de Spaceship. Recentemente eu remontei até o meu Protoss Mage, porque honestamente acho que é o único deck que eu tô conseguindo jogar. Porque entre todos esses decks que eu falei, o Protoss Mage é o único que eu ainda tenho algum grau assim de falar, puta, esse deck é minimamente interessante de jogar. Porque se você estiver jogando contra um agro, você tem que saber segurar o agro pra você não morrer, mas é só. Eu queria mesmo jogar de Questlock, né, com o deck das cartas que desaparecem lá. Eu tava tentando jogar com ele, mas não dá. Entendeu? Aí eu montei um Quest Rogue. E olha que eu nunca joguei de Rogue, eu nunca gostei de jogar de Rogue, mas eu achei legal pra caramba essa ideia do Quest Rogue. Mas é impossível de jogar. Porque no momento em que eu jogar no momento que chegar no turno 5 e um Cavaleiro da Morte ou um Caçador de Demônio jogar aquele bicho 4/5 que ganha armadura, eu sei que eu perdi o jogo. No momento em que eu começar a descer meus bichos, eu sei que eu vou tomar um monte de Spell Protoss logo no começo, enquanto o Mago vai ganhar 50 de armadura, eu sei que eu perdi o jogo. Porque eu sei que no momento que eu for iniciar uma partida e a flip de quest do Paladino aparecer na minha tela lá com os Murloc, eu sei que eu perdi o jogo. Assim que um sacerdote jogar aquele monte de bicho dele lá, eu sei que eu perdi o jogo. Eduardo, você tá reclamando do meta? Eu estou reclamando do meta. Mas eu não tô reclamando do meta porque eu acho que o meta... Não, eu tô reclamando do meta porque o meta está ruim. Os jogos de Hearthstone, eles estão virando jogos single player. Entendeu? Os jogos de Hearthstone estão single player. Não tá da hora de jogar. É por isso que assim, eu tava fazendo gameplays de Hearthstone aqui no meu canal e eu simplesmente parei porque eu tava de saco cheio já. Isso ainda jogando no Retorno ao Sonho Esmeralda. E aí chegou a Cidade Perdida de Un'Goro e basicamente não mudou nada. O jogo continua a mesma porcaria. Pra falar a verdade, eu acho até que piorou. Eu não aguento mais ver Kill Jaden segurando o jogo por 40 minutos. Eu não aguento mais ver, sei lá, Mago ganhando 60 de armadura. O que não faz nem sentido, porque teoricamente a ideia é que um Mago seja um personagem com muito dano, mas seja frágil. Eu não aguento mais perder no turno 4 ou 5 pra um Sacerdote de Menagerie junto com o Murloc Paladin. O jogo tá chato, cara. O jogo tá chato, o jogo tá single player. Se você gosta de jogar com deck mid-range, esquece. Se você gosta de jogar com deck um pouco mais controle, esquece. Você vai perder em qualquer situação. A única coisa que dá pra você fazer é ou você matar o seu oponente num combo em que ele não pode fazer nada, o que também não é uma gameplay divertida nem pra você que tá jogando, ou você jogar de agro, entendeu? E caramba, um jogo inteiro pra ficar jogando de agro, jogando partidas de 3, 4 minutos, matando o cara no turno 4, 5, eu prefiro jogar outra coisa. E é isso, cara. O Hearthstone tá uma porcaria. E pra piorar, tá? Tem um outro ponto que eu queria comentar. Que nós estamos numa situação em que eu não sei como resolver o jogo, tá? Acho que eu vou até abrir aqui o jogo. Cadê? Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Em que, assim, honestamente, eu não sei como resolver o Hearthstone aqui agora, tá? Como eu disse, eu tenho alguma experiência em card games de maneira geral. E assim, honestamente, eu não sei como resolver o Hearthstone por agora. Por quê? Porque o que tá me parecendo que tá acontecendo com o Hearthstone a este momento é um problema de design. Cara, Ancient of Yore, essa carta não faz sentido. Esse cristal de defesa não faz sentido. Isso aqui não era pra ser neutro, tá? Cadê?
Isso aqui não podia dar 6 de armadura. Por que isso aqui dá 6 de armadura? Por que esse bicho aqui dá armadura? Ele tem mini ainda. Você consegue congelar um bicho gigante que o seu oponente coloca. Você, sabe assim... Por quê? Por quê? Por que tanta armadura, cara? Entendeu? Por que que esse bicho aqui existe, cara? Por que que isso daqui existe? Esse bicho não faz sentido, cara. Não sei, eu talvez esteja chorando demais. Você pode dizer o que você quiser. Eduardo, você tá chorando muito. Tá bom, eu posso estar chorando muito sim. Mas eu não acho isso divertido. Entendeu? Eu não acho isso divertido. Por que que a quest do Paladino é tão forte, cara? Por que que isso aqui é tão forte, cara? Assim, honestamente, cara, eu tô dando um tempo do Hearthstone, pelo menos do modo padrão. E eu queria continuar jogando, tá? Porque, pelo menos, o modo arena tá muito legal, tá? Pelo menos o modo arena tá muito divertido. Se você quer jogar Hearthstone, joga o modo arena. O modo arena tá muito massa. Sério mesmo, ainda mais esse modo arena underground aí. Tá bem legal, tá? Mas eu queria continuar jogando o modo padrão. Eu queria, por exemplo, pegar o meu Quest Lock e conseguir ter uma partida minimamente decente com o deck, mas não dá. Eu queria poder pegar o meu Quest Rogue e conseguir ter uma partida minimamente decente com o deck, mas também não dá. O que eu tenho que ficar aqui me divertindo é com um deck legal, garantindo que assim, eu vou ficar jogando sozinho também, e quem joga sozinho melhor ganha, né? E assim, são tantas cartas que precisam de um balanceamento, que eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Opinião pessoal aqui. Eu acho que a Blizzard não tem bolas pra mexer no que precisa ser mexido. Porque é muita carta que precisa ser mexida, cara. É muita coisa. Porque não adianta você nerfar só um desses tipos de deck que eu falei. Porque se você nerfar um, o outro vai ficar mais forte. Tem que mexer nos 3 tipos de deck. E é aí que eu acho que vem a grande cagada. Porque pensa, se a Blizzard nerfa o Mago de Protoss e o Dex Agro, pronto, vai todo mundo voltar a jogar de Spaceship Demon Hunter e, tipo, mudou nada, o jogo continua sendo uma merda. Tem que mexer nos 3. E eu duvido muito que a Blizzard vai ter bolas pra mexer em tanta carta assim, em tanta mecânica assim, pra poder tentar solucionar o problema desse jogo. Honestamente, eu acho que a Blizzard não tem bolas pra isso, tá? De simplesmente falar, beleza, galera, ó, vamos mexer aqui nos agro, que os agro estão demais. Acabou com essa história do cara te matar num combo no turno 5, com a lendária que deixa as cartas dele tudo 5 do nada e você morre, entendeu? E já deu desse negócio de pegar 300 de armadura e descer um Kill Jaden. Ah, mas os decks nem tem tanto win rate assim. É lógico, ninguém tem saco pra jogar contra essa merda. Ninguém tem saco pra jogar com isso, o deck é chato pra caramba. Uma partida 40 minutos, e... Assim, eu basicamente tô givando um pouco o Hearthstone, eu vou esperar o que a Blizzard vai fazer. E eu percebo que essa reclamação não é só minha, é um pouco da comunidade também. Eu acho que a Blizzard tá errando muito no design desde as últimas expansões do Hearthstone. E cara, o jogo tá uma porcaria. Não tem como argumentar melhor do que isso. O jogo está uma porcaria, tá? Não tem nenhum deck legal de jogar contra. É muito raro na ladder você pegar um deck ou outro. Ontem eu tava jogando de Quest Rogue, eu caí contra um Xamã de Quest também. Teve uma partida legal. Eu troquei, ele trocou tal, mas o Quest Rogue é uma bosta, então não muda nada. Mas é isso, galera. Eu vou ficar aí esperando o que vai acontecer. Talvez eu poste algumas gameplays de arena, mesmo eu não sendo muito bom na arena, mas eu me divirto muito jogando arena. Porque, assim, o Hearthstone tá sem condições, cara. Eu não tô com saco mais, assim, sempre que eu abro uma partida, eu vou iniciar uma partida, eu tô com o meu Quest Lock ou meu Quest Rogue, ou coisa assim, eu vou abrir uma partida, eu tô contra um paladino, o cara flipa a quest, eu simplesmente dou surrender. E olha que eu já fui lenda no Hearthstone, né? Tipo assim, teoricamente eu sei jogar o jogo. Mas pra mim não dá. Tá chato, tá maçante. O jogo tá ruim. O formato do jogo tá ruim. A forma que o jogo está sendo jogado está completamente insuportável. E eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Tem muitas outras coisas que eu posso jogar, até produzir conteúdo também, meu canal tá crescendo. E por falar nisso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E assim, a sua opinião é sempre bem-vinda. E me acompanha aqui nas lives também, terça, quinta, sábado e sexta-feira, tô sempre por aí. Sexta-feira não sei, porque é aniversário do meu pai, então talvez eu não apareça nessa sexta-feira agora, dia 18. Mas de uma forma ou de outra, caras,
tá chato. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.